Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, estamos aqui para mais um vídeo e eu queria falar hoje dessa minha obra aqui, fazer um resumo assim bem rápido, um vídeo bem curto. Derrubando Gigantes, Rasgando Leões é o primeiro livro que eu publiquei, né? Então eu queria falar rapidamente dele. Aqui você tem Bíblia, livros, filosofia e assuntos intrigantes, tá? Faça sua pergunta bíblica, sugira temas filosóficos ou algum assunto intrigante que nós, amantes do conhecimento, queremos saber cada vez mais. Porque aqui o saber não ocupa lugar, tá? Então, aqui essa obra aqui foi lançada em 2008, né? Foi lançada em 2008 essa obra minha aqui. Essa capa bonita, ó. Derrubando Gigantes, Rasgando Leões. Eu tenho 13 obras escritas, para quem não sabe, 13 obras escritas. Aqui eu tenho alguns que eu já falei em outros vídeos. Eventos na igreja, como fazer. Isso aqui, Manual do Jejum, todas as minhas experiências de jejum, né? Esse aqui eu escrevi quando eu estava desviado, muito tempo. Só estava escrito, depois aqui a Kaki Books publicou para mim. Carta aos Puxa-Sacos. E essa aqui, a obra mais demorada, a Numerologia de Deus, que contém o número 1 até o número 10.000, praticamente todos com base bíblica, tá? De tudo aquilo que o Espírito Santo me revelou com relação a números, tá bom? Esses são os livros que eu tenho escrito, impresso, melhor dizendo, em papel, né? Mas aí no site da Amazon você colocou Raimundo Aguiar lá no buscador lá, ele vai dar todas as 13 obras que estão disponíveis lá para você, se você achar interessante, se você tiver curiosidade, você compra o preço bem barato, né? Tem livros de poemas gospel, tem várias gafes gospel, tem a liderança de Jesus segundo Mateus e muitos outros aí, até completar 13, e tem 17 que eu estou escrevendo, e dentro de pouco tempo eu vou fazer o lançamento de um livro que é muito esperado por mim mesmo, e eu acho que é o melhor livro que eu escrevi até agora, que é Entrevista com Deus. Tá? Isso ainda estou finalizando ainda. E na realidade as coisas vão acontecendo, a gente vai parando mais, né? Às vezes desanima porque não vende livro, não é reconhecido, aí você vai parando, você vai querendo desistir mesmo. Eu vou fazer 52 anos de idade e desde os 13 que eu escrevo, e aí é complicado, né? Mas eu queria falar aqui desse livro aqui, ó, Derrubando Gigantes, Rasgando Leões, né? Que ele vai ser baseado em 1 Samuel capítulo 17, que é a história de Davi e Golias, e também um pouco da história de Sansão, né? Ser mais ou menos esse aí, as bases bíblicas que eu usei, né? Também vou falar de algumas dificuldades que eu tive no decorrer da minha vida, né? Hoje eu me considero um homem de sucesso, embora não seja conhecido, né? Embora até mesmo dentro da minha própria igreja eu não seja conhecido, mas para mim isso não tem importância nenhuma, porque é Deus que faz a gente conhecido, né? Quando Ele quiser, Ele vai fazer isso aí. Então, esse livro aqui, Os Problemas da Vida, né? A primeira coisa que eu aprendi com Deus e coloquei nesse livro aqui é que ninguém vai escapar de problema. Ninguém. Ninguém. Depois dos 18 anos, principalmente quando a gente já fica livre, já fica sendo responsável por si mesmo, os problemas começam a aparecer. E às vezes, muitas vezes, tá, é um dos capítulos da Bíblia, né? Um dos capítulos, Deus quer que nós nos encontremos com gigantes. Tá? Deus quer que nós nos encontremos com gigantes. Isso aí não adianta, você vai ter que encontrar o seu gigante. Você vai ter que enfrentar o seu gigante. O seu gigante pode ser qualquer coisa da vida, né? Aí a gente, Senhor nos livra da tentação, Senhor nos livra dali, Senhor nos livra dali.
Mas tem coisas que Deus não vai livrar você, porque é para nós crescermos, né? Como dizem os grandes pregadores aí, a gente precisa para chegar no trono, né? Davi venceu Golias para chegar no trono, né? Então, Deus quer que nós nos encontremos com gigantes, não adianta. Paulo, em Coríntios 16, 9, ele diz assim: uma grande porta se me abriu, mas há grandes adversários, né? Ou seja, cada conquista gera um inimigo, né? Ou vice-versa, ou cada inimigo que você vencer, você vai conquistar algum território novo, tá? Então, às vezes a gente se reclama, os murmuradores se reclamam e nós precisamos nos encontrar com os nossos gigantes para nós sermos provados, aprovados, né? Provados e aprovados. Nós precisamos disso. Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. E também tem um capítulo aqui, que é o último, depender de Deus. Os gigantes também, eles vêm ao nosso encontro para que nós possamos depender de Deus. E é isso que Deus quer, que nós sejamos totalmente dependentes dele. Isso é o que Deus quer. Também tem um capítulo aqui que fala sobre o medo, né? Um gigante chamado medo. Lá na, na- no capítulo 17 de Samuel, que narra a história de Davi e Golias, a gente vai ver que o exército de Israel não era um exército pequenininho, não. Mas eles eram muito medrosos. Você vai ver aí que a Bíblia fala que logo, Golias ia de manhã e à tarde. Durante 40 dias ele afrontou o exército de Deus, o exército de Israel. E eles ficavam com muito medo mesmo, né? E até que apareceu Davi, corajoso, foi para cima, matou e destruiu. Então, o medo é um dos maiores gigantes que nós temos. Quando nós vencemos o medo, né? E aqui o medo vale para qualquer coisa, tá? Para qualquer área da nossa vida, né? Quando nós vencemos o medo, a gente está mais pronto para vencer o resto, né? O medo é uma das primeiras estratégias que Satanás coloca para nós, né? Ele vai colocar o medo. Essa estratégia do diabo é velha. Mas isso a gente vê muito no livro de Êxodo, né? No livro de Êxodo, no livro de Neemias, principalmente no livro de Neemias, quando Satanás vai querer colocar medo em Neemias para ele não reconstruir o muro, né? Ele vai colocar empecilho para Esdras não... o livro de Esdras vai da questão da reedificação do templo, né? Do restabelecimento do templo. Então, o diabo ele sempre vai querer colocar o medo para que nós não possamos ir avante, para nós possamos recuar. Agora, o medo também, nessa parte aí, eu abro um parênteses para falar que o medo ele pode ser benéfico, né? Em algumas circunstâncias, em alguns momentos, o medo é benéfico. Então, o medo, né? Se você vê o desconhecido, aí você tá com medo, né? Você se recolhe, você se protege, né? Você tá com medo do fogo, você se recolhe, né? Você se protege, né? Você tá com medo de correr 100 km por hora, 150 km por hora, isso vai te proteger, porque você vai diminuir a velocidade. Você vê o sinal vermelho, você não vai querer avançar aquele sinal. Não, eu sou corajoso, eu vou avançar. Não, o medo ele é benéfico também, tá? Então, esse livro, Derrubando Gigantes e Rasgando Leões, ele vai tratar exatamente disso, né? Dessas questões aí, de tudo, alguns... uma análise, né, do capítulo 17, de Sansão também, como é que ocorreu Sansão, como ele pegou o leão, né, e rasgou o leão, né? Sansão rasgou o leão como se fosse um papel, né? Então, nós precisamos derrubar os nossos gigantes e rasgar os nossos leões praticamente todo dia, tá bom? Que Deus abençoe você e até a próxima.